Olá a todos, vamos prosseguir o nosso périplo pela Teologia do Corpo. Nesta sessão vamos continuar a falar do homem histórico, portanto o homem que caiu no pecado original e que sofre as suas consequências, que somos todos nós, o homem da concupiscência, né? Aquele que merece aquela advertência de Jesus. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério, porém digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher para a desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. O Papa São João Paulo II costumava dizer que mais que uma censura é um apelo ao coração do homem para que não instrumentalize nem sequer com um olhar, no caso do homem, uma mulher ou vice-versa. E todo o nosso ser, quando Nosso Senhor fala de um olhar, de um desejo, né, que devem respeitar essa norma personalista de não instrumentalizar ninguém, todo o nosso ser deve respeitar e amar o outro, tratá-lo como uma pessoa. Não podemos assustar-nos, e eu queria começar por aqui, pelo aquilo que podemos experimentar ou sentir. Na semana passada, na sessão anterior, falávamos os efeitos devastadores que podem suceder se a pessoa se deixa guiar por estes desejos luxuriosos, mas o facto de nós experimentarmos ou sentirmos alguma coisa desse género não nos pode levar a assustar-nos e vale a pena trazer à nossa cabeça que Deus quer recuperar-nos, tirar-nos esse veneno que nos leva a querer instrumentalizar os outros e recolocar-nos num patamar mais parecido ao da inocência original, sem que seja possível completamente. Que aquele olhar puro, aquele olhar e aqueles desejos que levam a querer o bem do outro, não a querer servir-nos do outro para coisas próprias. No fundo, trata-se da batalha pela castidade. Há uma expressão que o Papa São João Paulo II utiliza, não na Teologia do Corpo, mas naquele livro Amor e Responsabilidade, escrito muitos anos antes da Teologia do Corpo, que era a ideia de preciso reabilitar a castidade. Em muitos sentidos, mas também no sentido de que castidade é uma palavra que não está bem cotada, né? Se a pessoa, olha, eu vou falar de castidade, né? Não sei se as pessoas se entusiasmam por aí além, mas é preciso reabilitá-la, explicar a beleza da castidade que ajuda a que a pessoa possa, como integrar no contexto vocacional a que é chamada, a sexualidade. Cada um depois terá viver lá de uma forma ou de outra consoante o seu projeto vocacional, mas tem que estar integrado na pessoa, não pode ser uma força à solta, né, que vai pôr na pessoa e lhe apetece que vá. E as palavras de Jesus, estas que acabámos de escutar, não cometerás adultério, etc., mas todo aquele que olhar para uma mulher para a desejar já cometeu adultério com ela, no seu coração. Todos podemos experimentar essa tentação, tanto homens como mulheres. Às vezes pode ter matizes ligeiramente diferentes no homem e na mulher, enfim, também consoante cada um. Talvez do homem somos mais visuais e mais físicos, talvez a tentação da mulher de instrumentalizar o homem mais no sentido de conseguir dar segurança, afirmar, mostrá-lo como uma conquista, sei lá, sem tipificar demasiado, porque os vários tipos de instrumentalização estão presentes em todos nós, ou pelo menos a tentação para isso está presente de alguma maneira. Mas para esta luta de reabilitar a castidade, depois já falaremos o porquê que é importante tudo isto, ou reafirmaremos alguma coisa sobre a importância. Há 3 ou 4 equívocos que eu gostaria de desfazer, que o Papa São João Paulo II vai falando disso, e que são muito importantes para que a luta seja harmónica, com uma certa paz e sem faltar à verdade. São 4 pontos interessantes. A primeira objeção à luta pela castidade seria afirmar que, no fundo, tudo isto depende da constituição da pessoa. Umas são mais sóbrias, outras são mais ninfomaníacas, ou o que for, não é? Temos que reconhecer que às vezes pode haver coisas patológicas ou na educação que não ajudem, mas o quadro habitual é que a pessoa é livre e pode orientar a sua vida e a sua sexualidade de acordo com o plano que Deus lhe propõe. Além disso, conta com a graça de Deus
para que isso seja assim. Porquê é que haveremos de querer isto? Lutar para viver a castidade? Porque estamos feitos para amar, para respeitar os outros, para nos entregarmos a eles, para querer o melhor deles e não é legítimo, como já dizíamos na sessão anterior, instrumentalizar a pessoa para o seu próprio proveito. Isso, aliás, em qualquer pessoa nobre, só o facto de constatar que eu estive a instrumentalizar uma pessoa é suficiente para dar-lhe um apelo ao arrependimento. Vamos deixar que o meu coração volte a funcionar bem. Não depende da constituição da pessoa, todos podem viver a castidade, cada um no seu estado. Segunda objeção, mas então eu devo olhar o corpo, a sexualidade, como uma coisa feia e má de que me devo afastar, ou o outro sexo para o qual eu me sinto atraído é uma ameaça? Teríamos que dizer que não. Dizer que o corpo é mau, o outro sexo é mau, a sexualidade em si mesma é má, entraria dentro daquilo que podíamos chamar o manicaísmo. Aquele posicionamento filosófico que levava a ver, sei lá, na matéria e tudo, anexo à matéria, algo mau, e a bondade estaria ligada com toda a dimensão espiritual. Em certo sentido, como o Papa São João Paulo II explica muito bem, essa visão manicaísta, dualista, não é? Separa excessivamente o corpo da alma, faz com que o mal moral, o mal sexual esteja como fora de mim. Não é? Eu sou a parte espiritual, portanto o corpo é algo que eu tenho e que me está a tramar a vida porque me está a puxar para onde eu não quero. E não é legítimo dizer ou propor às pessoas que vivam a castidade porque, sei lá, porque a sexualidade é uma coisa má ou feia ou pouco honrada, né, numa pessoa honesta. Mesmo nas chamadas tentações, e esse é o perigo das tentações, é que tem sempre alguma coisa de bom, não é? Tem uma coisa de verdadeiro. Vamos pensar numa tentação, claramente é óbvia, não é? A tentação do homem casado que se sente atraído pela a vizinha do andar de baixo, não é? Claro que está tudo mal, deve-se afastar, etc. Mas uma das maneiras de como desmontar a carga que às vezes aparece como positiva, não é? Eu sinto-me enamorado, sinto-me bem, etc. Uma das maneiras de desmontar é precisamente conseguir separar o que é realmente mau daquilo que pode ser minimamente verdadeiro. Portanto, numa tentação como essa, é evidente que há vem ao de cima a atração, algo da penetração entre os sexos, como diz na linguagem do Papa São João Paulo II, há uma penetração entre os sexos, isso é real. A capacidade que a pessoa tem, através da força, que tem esse impulso de sair um pouco de si mesmo e de se centrar no outro, pronto, também está de alguma forma presente, só que aqui, aquele outro não pode ser querido daquela maneira, de uma forma instrumental, só porque me dê gosto a mim. A pessoa não pode arruinar, sei lá, vamos supor, a própria vida ou a vida da esposa e dos filhos, só porque se sente bem com uma terceira pessoa que nem sabe sequer se está disposta a amá-la para toda a vida, não é? E mesmo que tivesse, não é? Já não corresponde, que já se entregou a vida à sua esposa. Portanto, é preciso que a pessoa perceba o que é que está mal, perceba, bem, então, se eu vejo esta força em mim, quer dizer que a posso e a devo utilizar para amar a minha esposa, não é? Tenho que reorientar os meus desejos para a pessoa que merece os meus desejos. Um terceiro equívoco seria dizer assim, bem, então se o corpo, o sexo e a sexualidade não são maus e não os devo desprezar, como eu sinto às vezes essa atração desordenada, então o melhor é aceitá-la e considerar tudo como normal. O Papa São João Paulo II, talvez simplificando um pouco, chamar-lhe a isto freudianismo, não é? A ideia de que qualquer desejo sexual seria aceitável e não é necessário dominá-lo, simplificando muito, mas pelo menos não é necessário dominá-lo mais para além daquilo que seria patológico ou considerado patológico ou que causasse assim grandes transtornos sociais. Um dos sintomas de que às vezes as pessoas vivem de acordo com este freudianismo, repito, com uma expressão um bocadinho simplista, seria
Por exemplo, afirmar que a única maneira de evitar as doenças sexualmente transmissíveis ou as gravidezes indesejadas seria o preservativo, não é? Portanto, mais uma vez, a ideia do autodomínio, de que a pessoa pode evitar certos atos se quiser, sobretudo com a graça de Deus, está fora do horizonte de quem diz aqui não há outra solução, é tudo externo a nós, a força é inevitável, não é? Portanto, eu não consigo dominá-la, portanto, vamos pedir algo externo que impeça as consequências desse descontrole. Por fim, um quarto equívoco, que seria mais ou menos este, também já dissemos que o sexo é bom, mas que eu devo lutar contra certos impulsos. Isso o que quer dizer? Que devo estar sempre a querer reprimir-me? Não pode haver nenhuma espontaneidade em mim nesta área? E a resposta que dá o Papa é que deve haver uma boa espontaneidade. Há um exemplo que um dos manuais americanos dedicado a jovens dá, muito claro. Fala de duas amigas que vão ao balé, uma é uma habitué, outra vai pela primeira vez, e assim que começa o espetáculo, que vai pela primeira vez, começa a ligar o telemóvel para dizer umas palavras ao namorado: olha, estou aqui num espetáculo. E a amiga que tem que dizer: olha, desculpa lá, tens que desligar isto, porque estamos num espetáculo. Ela começa a ver o espetáculo, aquilo aborrece, e diz: olha, desculpa lá, eu vou comprar pipocas, não é, para estar entretida. Diz: olha, desculpa lá, não podes ir comprar pipocas, não podes sair e entrar, sobretudo não podes estar a fazer barulho. Bem, uma série de peripécias. Mais ou menos a conclusão é clara. A outra não quer dizer que não gostasse de pipocas ou não gostasse de telefonar para o namorado, mas sabe perfeitamente que as regras, sabe, seja, que a mãe não estar ali calada e sossegadinha para respeitar os outros, a ajudam também a desfrutar do bem que tem por diante. A que vai pela primeira vez só vê regras, não é? Vê regras porque não percebeu a beleza do balé, não é capaz de o admirar, e, portanto, não tem nenhuma connaturalidade com as regras. Portanto, aquilo que a Igreja propõe, aquilo que Nosso Senhor nos propõe, é, de alguma maneira, integrar no nosso eu estas regras, estas normas, estas indicações que Jesus dá. Precisamente esta de todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Cristo está a fazer é apelar para que deixemos curar o nosso coração. Que o nosso coração queira aquilo que Deus quer que queiramos. Né? Porquê? Porque é para o nosso bem. Que o coração queira amar as pessoas, queira o bem delas e não usá-las. Que até um olhar assim luxurioso possa incomodar-nos, por isso não é isto que eu quero. Isto são pipocas que estragam o espetáculo, não é? Estão a fazer barulho para aquilo que eu realmente devo querer. Quando a pessoa adquire a castidade, mesmo que haja tentações, não é? Já digo, a rapariga do balé também podia gostar das pipocas. A pessoa quer realmente o que deve querer e como deve querer. E, portanto, é uma enorme liberdade. Então, há uma certa espontaneidade, repito, não quer dizer que não tenha que haver alguma maneira de dizer: olha, eu isto agora sou tentado por isto, mas não quero. Mas o que se sente é uma enorme liberdade. Portanto, eu posso amar as pessoas, posso dirigir-me a elas, posso relacionar-me com elas, respeitando-as com aquilo que são, e não passar a coisas, enfim, de vários tipos de instrumentalização. Às vezes na sociedade, mesmo que haja algumas dimensões que pareçam ou que se apresentem como normais, de vez em quando parece que vem tudo ao de cima, tudo o que é de bom, e, por exemplo, há uma rejeição completa do assédio, os assédios sexuais, não é? Que é uma espécie de instrumentalização, servindo-se do poder que tem sobre uma pessoa. E pelo menos essa parte funciona, em geral, na teoria, na avaliação, funciona bem. Mas o que está por detrás é o que está por trás de muitas outras coisas. É a ideia de que eu, sabe-se lá por que carga de razão, tenho o direito de poder instrumentalizar uma pessoa. Pois, quando cada um de nós vive de acordo com o que Deus nos propõe, isso é o que combate de forma insistente, porque sabe que dessa maneira não consegue amar verdadeiramente os outros. Porquê é que nós temos que viver a castidade? O Catecismo também explica muito bem isto, o Catecismo da Igreja Católica. O que nos leva à castidade é a recuperar, como já falávamos numa sessão anterior, o significado esponsal do corpo, a capacidade de ter o nosso corpo de amar e de respeitar
o outro tal como ele é, amá-lo com todo o seu ser, sem o instrumentalizar, e para isso eu tenho que me dominar a mim próprio, tenho que ser dono de mim próprio para me poder entregar. Isso é o que faz a castidade faz com que essa força que eu tenho dentro me sirva para colocá-la ao serviço dos outros, seja no casamento, seja no celibato pelo reino dos céus, mas eu tenho que me possuir, tenho que ser dono de mim próprio, dos meus impulsos, dos meus olhares, dos meus desejos, para poder realmente entregar-me com todo o meu ser àqueles que amo e a quem me entrego. O domínio de si, o catecismo, é ordenado para o dom de si. Portanto, não é uma coisa estoica, aqui estou eu que aguento tudo, não é? Não, eu quero que todas as forças, em concreto os afetos, a força sexual, sejam integrados no meu plano vocacional para eu poder amar de acordo com a situação que Deus me entregou. Como é que isto é possível? Bem, além da luta por dominarmos a nós próprios, é completamente essencial, no nosso caso, a confissão frequente, a comunhão, a oração. Tenha sucedido o que tiver sucedido na nossa vida, sempre é possível curar feridas, sempre é possível recuperar-se dessas feridas com a graça de Deus. Portanto, isso também é o que torna esta luta não desesperada ou demasiado angustiante, porque Deus me pode curar, né? Mas vale a pena pedir a Nosso Senhor que nos cure. Em alguma das audiências, o Papa, para além da graça, fala de uma graça especial, que é o dom da piedade, o dom do respeito pelo que é sagrado. É um dos dons, dos chamados 7 dons do Espírito Santo, que podemos pedir, não é? Senhor, que eu veja o meu corpo, o corpo dos outros, a sexualidade, o amor humano, como algo santo, algo sagrado, algo que eu não quero estragar, né? E isso levar-me-á, pelo menos, a querer que os meus olhares, os meus desejos, os meus gestos não sejam ambíguos, sejam próprios de quem quer amar com todo o seu corpo.